E aí, pessoal, vamos mergulhar fundo no controle externo, um assunto que com certeza vai ser decisivo na prova da Lero. A gente vai decifrar juntos as competências do Tribunal de Contas de Rondônia e, claro, o mais importante, vamos desarmar aquelas armadilhas clássicas que a FGV adora montar. O nosso objetivo aqui é simples: pegar uma teoria que é bem densa e transformar em conhecimento estratégico, aquele que garante o ponto na hora da prova. E antes de começar, o crédito mais do que merecido. Todo o conteúdo que a gente vai explorar aqui vem do Caderno de Estudos número 40, uma verdadeira obra do professor doutor Marcelo Lessa, que é a cabeça por trás do projeto Alero Turbo. É um material de elite e a gente vai dissecar ele aqui para acelerar o seu entendimento dos pontos-chave. Então, esse aqui é o nosso plano de ataque para hoje. Primeiro, a gente define o campo de batalha para entender direitinho quem é quem no controle externo. Depois, vamos conhecer as ferramentas, o nosso arsenal de fiscalização. O terceiro ponto é crucial, a armadilha clássica entre julgar e só opinar. Na sequência, a gente analisa o jogo de poder entre atos e contratos, faz uma revisão de ouro rapidinha com os pontos essenciais e, para fechar, as instruções finais para garantir essa aprovação. Bora lá pro nosso primeiro bloco, o campo de batalha. Para dominar esse assunto, a base de tudo, o alicerce, é entender a estrutura de poder. Saber quem manda e quem auxilia é o que vai impedir de cair em pegadinha sobre hierarquia ou subordinação, que, olha, são muito, mas muito comuns. E a pergunta que dá o pontapé inicial na nossa estratégia é essa: quem é que de fato comanda o controle externo em Rondônia? Pode até parecer uma pergunta simples, mas a resposta certa e, principalmente, entender as nuances dela é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. É a Assembleia Legislativa ou é o Tribunal de Contas? O mapa do poder está bem aqui nesse slide. De um lado, o Poder Legislativo, a nossa ALRO, que é a titular do controle externo. É ela quem tem o poder político de fiscalizar. Do outro lado, o Tribunal de Contas de Rondônia, o TCRO, que é um órgão auxiliar, de natureza técnica. Agora presta muita atenção no ponto que a FGV adora explorar. Não existe hierarquia entre eles. A relação é de cooperação. O TCE tem lá sua autonomia, mas o papel constitucional dele é dar suporte técnico para o Legislativo. Então a ideia que tem que ficar gravada é ALRO é titular, TCRO é auxiliar. Simples assim. Certo, com os papéis bem definidos, vamos dar uma olhada no arsenal. No mundo do controle, existe um kit de ferramentas essenciais, que a gente pode resumir com um mnemônico bem fácil: COPO. Dominar o que cada letra significa é fundamental. O nosso arsenal COPO tem as 4 frentes da fiscalização. O C é de contábil, que vai olhar os registros, a papelada, ver se as contas batem. O primeiro O é de orçamentária, que confere se o gasto público está de acordo com as leis, o PPA, a LDO, a LOA. O P é de patrimonial, que cuida para ver se os bens públicos estão sendo bem guardados e gerenciados. E para fechar, o segundo O, de operacional, que é a auditoria de desempenho, aquela que avalia se as políticas públicas estão sendo eficientes e eficazes. A banca pode muito bem criar uma questão só para associar esses conceitos. Bom, chegamos agora no coração da nossa análise, na armadilha mais perigosa, mais recorrente que a FGV prepara. A diferença é que parece sutil, mas que é decisiva, entre a competência de julgar e a de emitir parecer prévio. Entender isso aqui com clareza pode ser a diferença para garantir uns pontos bem preciosos. Muita, mas muita atenção neste slide, porque ele é um verdadeiro mapa da aprovação. Pensa comigo, quando a gente fala das contas do governador, as contas de governo, o TCRO não julga, ele emite um parecer prévio. É como se fosse uma opinião técnica super bem fundamentada, recomendando aprovar ou rejeitar. Quem bate o martelo, quem de fato julga, é a ALRO. Agora, o cenário muda da água para o vinho quando a gente fala dos outros administradores públicos, tipo secretários, diretores. As contas deles são julgadas diretamente pelo TCRO, e essa decisão é final na esfera administrativa. A ALRO nem entra nessa história. Pode apostar que a banca vai tentar inverter esses papéis. É batata. Seguindo em frente para outra distinção, que é a crítica. Vamos analisar agora o jogo de poder do TCRO quando ele encontra alguma irregularidade. O poder que o tribunal tem para assustar alguma coisa não é o mesmo para um ato administrativo e para um contrato. E claro, a FGV explora isso até não poder mais. Olha só como funciona para assustar um contrato irregular. O TCE não pode chegar e rasgar o contrato por conta própria. Não. Primeiro, o tribunal acha o problema e comunica oficialmente a ALE-ROM. A Assembleia, como titular do controle, tem um prazo de 90 dias para tomar uma atitude.
Só se a LE-ROM não fizer nada, ficar inerte nesse período, é que o TCE assume a bronca e decide o que fazer. Ou seja, é um poder que depende da ação ou da falta de ação do legislativo. Agora, o outro lado da moeda. Se a irregularidade estiver num ato administrativo, sei lá, um edital de concurso com algum vício, uma nomeação ilegal, aí a história é completamente diferente. Nesse caso, o poder do TCRO é direto, é imediato. O tribunal pode sustar o ato por sua própria autoridade, sem precisar pedir licença ou avisar a Alerro antes. Essa diferença de poder entre sustar contratos e sustar atos é um prato cheio para a FGV criar questões. Muito bem, os pontos mais complicados já foram dissecados. Agora é hora de consolidar tudo isso. Vamos para a nossa revisão de ouro, uma sequência de perguntas rápidas, um bate-bola, para garantir que as informações mais importantes ficaram bem fixadas na mente. Primeira pergunta, a mais básica de todas. Quem é que dá a palavra final no julgamento das contas anuais do chefe do Executivo do Estado? Exatamente. A Assembleia Legislativa, o TCE, dá o parecer, mas o julgamento final é político, e essa responsabilidade é da ALO. Segunda pergunta, focada naquele detalhe que a FGV adora cobrar: o prazo. Qual é o tempo que a Assembleia Legislativa tem para agir? 90 dias. Esse é um número que precisa estar na ponta da língua, porque prazo é um prato cheio para ser usado como distrator nas questões. O parecer do TCE tem muito peso, a gente sabe, mas ele não obriga a LO. Qual é o quórum qualificado que os deputados precisam para decidir contra a recomendação do Tribunal de Contas? 2/3 dos membros da Assembleia. É uma maioria bem robusta, o que mostra a força da análise técnica que vem do TCE. E quando o Tribunal de Contas condena um gestor a devolver dinheiro para o cofre público, qual é a natureza jurídica dessa decisão? Qual é a força que ela tem? Título executivo extrajudicial. Isso significa, na prática, que a decisão do tribunal já vale como um documento para cobrar a dívida, sem precisar de um novo processo judicial para discutir se a pessoa deve ou não. Chegamos na reta final. A teoria foi vista, as armadilhas foram todas expostas e o conhecimento revisado. Agora, o foco muda. É na mentalidade da aprovação. O professor Marcelo Lessa encerra o caderno de estudos dele com essa citação que é muito poderosa. Ela simboliza o fim de um ciclo de preparação intensa. Cada material que foi estudado, cada exercício resolvido, tudo isso fez parte desse bom combate. A carreira de estudos está se concluindo para dar início à carreira no serviço público. E da mesma forma que o controle externo fecha o ciclo da gestão do dinheiro público, essa nossa análise aqui fecha um ciclo importante da preparação. A pergunta final não é para a prova, é para a jornada de cada um. Com o conhecimento consolidado e com as estratégias definidas, a preparação está realmente pronta para o objetivo final, que é a posse? A resposta para isso se constrói na dedicação de cada dia, a partir de agora. A vaga está aí para ser conquistada.